Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Reações Brasil, mais uma vez, um episódio de X-Men 97 para vocês. E meus amigos, hoje nós vamos para o quarto episódio, que é a Ascensão do Apocalipse, agora a parte 2, você tá ligado? A primeira parte foi muito irada e assim, cara, meu Deus do céu, o que podemos esperar disso, não é verdade? Que isso, mano, essa série é assim, fora de série, você tá ligado? É engraçado que quando a Marvel quer trabalhar, eles nos entregam a X-Men 97. Quando eles estão com preguiça, aí eles nos entregam o She-Hulk, Thor, Amor e Trovão, The Marvel. E assim, cara, que Marvel é essa? Você tá ligado, velho? Mas é isso aí, pessoal. Vamos logo lá que a gente vai reagir aqui e vamos lá para os melhores momentos da minha reação do episódio. Lembrando que aqui na descrição tá dividido em introdução, que é essa parte, reações, que é a parte que eu deixo aqui os melhores momentos da minha reação à série, e depois a terceira parte, os comentários. Se vocês quiserem pular alguma coisa, é só clicar na minutagem, beleza? Mas assiste as reações porque tem trechos da série propriamente dito. E é isso aí, mas antes eu peço pra vocês, inscreva-se no canal, curta, comenta, deixa aqui sempre a opinião de vocês, o que vocês estão achando, se eu esqueci de alguma coisa, se eu não lembrei de alguma coisa, deixa aqui também, vocês sempre nos fortalecem e me ajudam demais. E ativa as notificações para vocês receberem os próximos episódios também. Então vamos lá para os melhores momentos das minhas reações, beleza? Então é nóis. Vamos lá, quarto episódio. Ei, parte 2. Em Sabanu. Ah é, o Kang ataca eles, né? Ramatut. Ah, meu Deus. Baal deve ter morrido. Ah, isso aí. Baal foi de arrasta. Ah, o Magneto salvou eles. Só consegui salvar poucos de nós. Caraca! Que é isso? Ei! Ramatut, só que maior, diretamente acima do local secreto do templo. Eita! Você inventou uma história perigosa. Quem ou o que são vocês? Eu tenho tantos nomes. Nathaniel, Victor, Kang. Ó! Descobrir identidade. Ih! Suficiente. Quem sou eu? Quem eu fui? Onde o eu anterior acaba e o novo começa. Cuidado, ele não vai entender. Muito ali, Celestial? mas de algum modo é familiar. É? Aqueles olhos. É o olhar do jardineiro. A mesma É constelação o Arendt? que nos guiou até aqui. Esses trecos me deixam toda arrepiada. Como se fosse atraído por forças Olha! malignas. Os Celestiais? Olha lá eles! Eu não estou entendendo. Magnus, você precisa vir pra cá, agora. Eita! E vocês? Nur sabe... O professor me moldar como um dos seus X-Men. Mas você Ixi. disse que meu destino, minha escolha. E eu acabei de decidir. O meu é evoluir para que eu nunca fique sem poder outra vez. Eita! Do nada, vampira! Estávamos muito errados, Magnus. Mas ele ainda não é o inimigo imbatível da nossa época. Essa é minha ascensão. Ei! Quer que nos apressemos? Eu consegui usar peças da nave para consertar as pulseiras temporais. Já não era seu Caracas! tempo. Aguenta aí. A gente acabou de estender o tapete vermelho pro Nur virar o vilão mais mortal que os X-Men já inventaram. Exatamente. Vamos dar um jeito nele. Eu sou o único cara-são nesse hospício. Como podemos estar destinados a conter. Exato, Hank. Nosso papel aqui É. terminado. Coloquem logo as pulseiras. Não outra vez. Pare com isso! Nos deixe ajudar! Já estão ajudando. Me ajudando a honrar minha palavra. Ei! Eu disse que iriam voltar para casa, velho amigo.
Ixi. O professor ficou. Você pagará pela sua traição! Mutante! Agora mesmo! Ei! Charles, você deve impedir o ataque! Ex Eterna. O quê? O que quer dizer? Ei! Apenas o tempo dirá. Caraca, ele abandonou todo mundo. Até que nenhum átomo dela sobreviva. Ao seu comando. Você vai morrer. Não é o bastante para redimir os erros do nosso passado, Charles. Exatamente. Eita! Meu amigo, o que é isto? Caracas! Caracas! Caraca! Magnus! Magnus! Meu Deus. Eita! Vixe, Você velho! alega ser um professor, mas você falha em ver a lição. Ei! Longe dele! Agora, professor, minta para ele como você mentiu tantas vezes para mim. Eu sinto muito. Eu não consigo. Charles, me desculpe. Oh! Que isso? Meu amigo. Meu amigo, que é isso? Charles. Que é isso? Ei, cena pós-crédito. Wolverine. Ei, capitão. Tiro a quilômetros, escoteiro. Viúva Negra. Mesmo atualmente. Arma X. Não ficam enterrados por acaso. Eu não sei o que está planejando, Logan, e francamente não quero saber. Mas como amigo, você não pode ir sozinho atrás deles. Posso até dizer que consegui juntar o pessoal das antigas. Você tá doido? Meus amigos, o que foi isso? Absolute Cinema. Não tem outra palavra a dizer a não ser Absolute Cinema. Cara, X-Men 97, assim, é fora da curva da Marvel total. Você tá ligado? É uma animação, mano. É uma animação, tá? E os caras entregam tudo. Que isso, mano? Mano, vamos lá, porque esse episódio aqui foi, assim, fenomenal. Tá entre os tops aí, tanto da primeira temporada quanto dessa. Mano, assim, sem palavras pro que aconteceu hoje. Mas vamos lá que a gente vai comentar. Então, basicamente, o episódio começa no final do terceiro episódio, que é onde o Ramatut, o Kang, ataca ali aonde estava os X-Men, o Nu e o Baal, né? Que ele descobre ali que eles são forasteiros e tudo mais, e que ele estava sendo enganado, e naquela luta ali, juntamente com o Bishop, eles são atacados pelo Ramatut. E nisso, o episódio já começa como o Nu, com toda a sua raiva, toda a sua ira, porque o seu amigo, aquele que resgatou ele,
dele, que criou ele, vamos dizer assim, Baal está morto. E aquilo só vai crescendo a ira e o ódio no coração dele. A gente vê a cara dele de demoníaca, você tá ligado? E ele tá revoltado, ele chama o Magneto de profeta de mentiras, ele não quer saber das conversas do professor Xavier, mas o Xavier consegue convencer ele que ele irá explicar tudo o que tá acontecendo, que eles não são dali daquela realidade, mas que há um futuro, há uma realidade onde os mutantes, eles serão muitos, não serão uma raridade como ele foi o primeiro, mas existirá uma realidade onde existirão muitos mutantes e que os X-Men justamente existe para tornar o mundo um lugar melhor, para que os mutantes, os humanos vivam em paz. E o Xavier, ele vai falando isso para ele até antes diz que se não houvesse uma explicação plausível, a navalha ia cantar. É engraçado que o Bishop, ele questiona esse plano de confiar no Apocalipse, porque tipo, como você vai confiar num cara que é o seu arquirrival, o maior rival de todos os tempos, para tentar fazer algo confiando no demônio, no diabo? E eles começam ali a discutir entre eles, né? Eu acho arriscado, mas vamos tentar. E a vampira até fala que aquilo era um potencial, né? Sobre o que iria acontecer no futuro, sobre as coisas que iriam acontecer e as coisas que iriam nascer, porque a partir disso eles poderiam reescrever muitas coisas, principalmente o genocídio em Genosha, né? Eles poderiam mudar a história, ela poderia trazer o Gambit de volta. Ou seja, a vampira tá do lado do Magneto, mais uma vez, né? A gente vê que lá no asteroide M, ela fica do lado dele também. Mas o Bishop acha isso muito arriscado, né? E fala que eles têm que voltar. Ele tá com a pulseira ali que permite eles voltarem. E o Magneto destrói a pulseira para que eles não voltem, mas que eles consigam dar fim naquele plano e consiga reescrever a história. O Ensabanu, ele fala muito sobre destruição, ele fala sobre a sua história, que ele tem uma história de abandono, de raiva, de dor, né? Mas o Xavier fala para ele que o templo onde o Ramatut quer encontrar pode ser a solução para ele. Pode ser a solução para que ele se torne um ser melhor, um ser quem ele foi destinado a ser, mas para fazer um futuro diferente, até porque ele não sabe que no futuro dos X-Men ele é o vilão, mas o Xavier tenta colocar na cabeça dele que ele pode se tornar um ser poderoso para fazer um mundo melhor. Então ele entra na mente do Ensabanu e descobre a constelação que indica o caminho para esse tempo, até porque na história o Ensabanu, ele é convocado por um celestial. Ele é chamado por um celestial. E a gente vê ali, parece o Arendt, né? Um negócio assim. O Xavier ouve isso, vê essa constelação. E eles seguiam a partir dessa constelação para achar o templo perdido. E o Magneto fala que o Nu é o caminho deles de volta para casa, né? Mas ele tá com raiva, ele tá com ódio ainda do Magneto. E eles vão procurar esse templo, eles encontram o templo. Mas antes deles encontrarem o templo, a vampira e o Ensabanu, eles têm uma conversa a sós, né? Ela fala sobre perdas, ela fala sobre amor, porque ele percebe que ela tá triste, mesmo eles tendo a solução para eles voltarem para casa. E ela fala sobre a perda dela, ela tá falando do Gambit, né? Porque ela amou de verdade. Só que o Ensabanu, ele disse que o amor é uma dor. Por quê? Porque ele viveu uma vida de escravidão, uma vida de abandono. Ele não sabe o que é amor. E ela finaliza a conversa dizendo para ele que espera que um dia ele saiba o que é amor para o bem de todo mundo. Enquanto isso, o Ramatut consegue entrar na mente do Xavier e conversa com o Xavier ali. E ele fala sobre o potencial monstro que o Apocalipse vai se tornar. A destruição e o que eles estão tentando fazer não vai dar certo. Então ele tenta colocar uma outra alternativa para o Xavier. E ele diz que ele tem um poder de impedir o Ensabanu, né? Ele recebendo o poder que o Ensabanu tem que receber, ele receberia no lugar dele. E o Xavier fala, claro, aí você vence e depois você dá curso à sua conquista, né? E, óbvio, o Xavier não aceita aquela proposta e diz que não vai ir contra o plano do Magneto, né? Ele não vai trair o Magneto. E ao chegar ao templo, eles descobrem que ali está cheio de radiação gama e eles encontram a presença de um celestial lá, que é justamente, eu acho que é o Arendt aquele. E ali eles se dividem, né? O Xavier vai com o Ensabanu e com o Bishop, enquanto o restante, Noturno, Fera, Magneto e a Vampira, eles vão para o outro lado, Só que a Vampira diz que parece que ela teve um déjà vu, né? Ela fala isso, parece que eu tive um déjà vu, a gente já esteve aqui, e o Fera descobre que na verdade aquela é a nave do
Apocalipse. Aquilo não é um templo, é a nave de poder dele. É um veículo de conquista, de destruição, criada por seres além das estrelas. E a gente vê ali dentro que está cheio de desenhos, cheio de figuras celestiais. A gente viu aqueles desenhos parecidos com a estética celestial, lá dos Eternos, né? Do filme dos Eternos. E quando o Ensabanu vê esses desenhos, ele tende, né? Porque os desenhos mostram ele acima e os X-Men abaixo dele. Tipo, os X-Men se reverenciando a ele, ao poder dele. Ele surta e ele diz que esse é o destino dele. Ou seja, se tornar quem ele foi destinado a ser. Um Deus, um poderoso, o ser maior de todos os seres. Porque ele se considera que sempre foi o mais forte. E ele vai, né, se entregar a esse poder, essa força que tem dentro daquela nave. E o Xavier até fala que ele não deveria se submeter a essa força, que ele deveria resistir porque são forças sombrias. Mas não, ele queria ser revestido daquele poder. Ele queria se tornar esse Deus que ele acha que ele vai ser. E então eles começam uma luta frenética ali, né? Vampiro ataca ele, o Bishop, o Magneto, uma luta, ele revida, ele se defende, porque ele não poderia acessar e nem encostar naquele poder, senão ele viraria o Apocalipse. Mas inevitavelmente o Celestial fala com ele, que ele é o início e o fim das coisas. Ele é tudo. Ele é o princípio da existência. Ele é o todo-poderoso. É sempre uma referência bíblica, né? Que doideira. E ele acessa o poder daquela nave para receber todo o poder que o revestirá como Apocalipse. E nisso, o Fera consegue consertar os braceletes para que eles voltem para os anos 90. Aí eles começam a discutir, será que agora a gente tem que voltar ou a gente tem que ficar? Mas se eles foram destinados a guiar o Ensabanu para lá, né? Porque foi justamente isso, eles fizeram uma besteira, eles levaram o vilão para se tornar aquilo que eles estavam evitando. Eles estenderam o tapete, foi isso que foi dito, eles estenderam o tapete para que ele chegasse aonde ele não deveria chegar. E foi dito também, mas se a gente está destinado a vencer ele, então a possibilidade era que eles permanecessem para vencer aquilo que eles ajudaram a criar. Mas aí o Magneto volta atrás no seu plano e coloca a pulseira em todo mundo para mandar eles de volta. Então ele diz que os X-Men não precisariam se sacrificar por aquele plano, até porque é mais uma besteira que ele criou. Então aquele sacrifício não deveria acontecer. Ele mandou, né? Ele abre um portal para mandar eles de volta. E ele assume que vidas já sofreram demais, pessoas já morreram demais. E quando esse portal é aberto, ele manda eles de volta e o Charles ainda fica resistindo em ir, você tá ligado? Enquanto isso, o Ensabanu agora se transforma no Apocalipse, revestido de todo o poder celestial. E nisso, eles acabam ficando o Magneto e o Xavier. E agora sim, o Ensabanu, já como Apocalipse, se considera um deus. E sua primeira missão, o seu primeiro objetivo é destruir Ramatut e a sua cidade. E ele pede pra nave levar ele até lá pra destruir tudo. Agora ele tá possuído, mano. É só poder maligno ali dentro, você tá ligado? E nisso o Magneto ainda tenta convencer ele de que ele não deveria de fazer aquilo, que não precisava de violência, né? Agora o Magneto começa a voltar atrás das suas palavras. No episódio anterior, o Magneto fala que era preciso luta, né? Era preciso violência. Eu até falei, nossa, bem comunista isso, né? Agora o Magneto falou que a violência já não é mais precisa. Só que Apocalipse agora diz que a violência é necessária. E nisso, o Xavier ataca ele, obviamente, né, com poder telepático, tentando impedir com que ele destruísse a cidade do Ramatut. E quando o Ramatut percebe que ele está se aproximando, ele até fala lá com a mulher, não é mais Ensabanu, é o Apocalipse. Ele sabe, né? Ele sabe que ele conseguiu acessar aquele poder e ele simplesmente disse, olha, tô vazando, filho. Ele coloca o seu capacete de Kang. Ele coloca o seu capacete de Kang. Ele tinha falado com o Xavier que ele era conhecido por vários nomes, de Kang, Richard, um monte de nome, né? Conquistador, e ele diz que agora só quem poderia vencer ele era uma força X-Eterna, X-Eterna, alguma coisa assim, né? Só os X-Men mesmo agora podem vencer ele. Ou será que não? E então ele foge com aquela sua nave, a mesma nave que a gente vê lá no filme péssimo, né? Do Homem-Formiga, e mete o pé. Enquanto isso, o Apocalipse manda que a sua nave destrua a cidade do Ramatut. E a nave cria ali um buraco negro no meio da cidade que começa a devorar tudo. Mas mesmo assim o Magneto consegue encher o corpo do Apocalipse de ferro e mandar ele para muito longe. E o Magneto falou com o Xavier que poderia tentar impedir aquele poder,
né, com seu campo eletromagnético. E o Xavier diz, não, porque isso daí é sacrifício, você vai morrer. Ele, então, é possível, talvez, e mesmo que eu morra, isso não é suficiente para redimir todo o mal, toda a destruição que já foi causada. E ele, com seu poder, consegue impedir, ele arremessa aquela nave contra aquele buraco negro e consegue impedir que a cidade seja completamente destruída. E é claro, com toda aquela força, com aquele poder, ele cai lá no meio do deserto totalmente fraco, né, e sem forças. O Xavier tenta até alcançar ele e quem aparece? O Apocalipse, falando que, na verdade, o professor Xavier não sabe nada sobre ser professor, porque ele não leu e não viu a lição, você tá ligado? E simplesmente ele pega a cabeça do Magneto como se fosse nada, e mata o Magneto na frente do professor Xavier. Ele simplesmente desintegra totalmente o Magneto em partículas que a gente não consegue nem ver, porque só sobra o capacete dele, você tá ligado? O professor Xavier fica possesso de ira, de ódio, de raiva, e é uma, cara, que cena épica foi essa, tá? Tá no mesmo nível de Gambit morrendo, tá no mesmo nível do Magneto arrancando o adamante do corpo de Wolverine, assim, só cenas lendárias, mano. Isso daqui foi absoluto cinema. Mas isso é um ponto pra gente se pensar, não é verdade? Porque o Magneto, ele causou tanto mal, e segundo as palavras dele mesmo, aquilo que ele sofresse não seria suficiente pra pagar, né? Não seria justo ainda de tanto mal que ele já fez. E é bom lembrar que na temporada passada, o Magneto comete um genocídio, paralisando toda a energia da Terra, levando a Terra a um colapso, a quase uma destruição completa, né? Igual o bug do milênio, eu até falei, parece o bug do milênio, a Terra vai se autodestruir, e o Magneto, ele causou muito mal. O Magneto é um assassino, é um genocida, e a morte dele pelas mãos do Apocalipse, ainda assim não vai pagar, né? Não consegue pagar todo o mal que ele já fez para a humanidade. Como diz a Bíblia, né? Tudo que o homem semeia, ele vai colher. Aí eu já entreguei pra loucura, né? Já tô aplicando Bíblia a desenho de HQ, a boneco, que não existe, né? Se bem que a arte é reflexo da realidade. Por mais que aqui seja uma animação, isso tem reflexo na realidade. Porque muitas pessoas têm esse mesmo sentimento do Magneto, né? O Apocalipse, ele não mata o professor Xavier, porque ele falou que se ele matasse, ele não seria um deus, né? Ele matando uma formiga, um inseto qualquer, isso daí não seria um ato de um deus fazer, de alguém que tem todo o poder. E ele deixa ali o professor Xavier simplesmente vivo, e o Bishop aparece e resgata o professor Xavier ali em prantos com apenas o capacete do Magneto. Meus amigos, que episódio foi esse? Isso daqui é épico demais. Absolute cinema, total, cara, sem palavras, episódio maravilhoso. Lembrando que há uma cena pós-crédito. Wolverine se encontra com Capitão América e Viúva Negra, e ele recebe ali na sua mão os documentos da Arma X, né? E o Wolverine diz que agora ele não está sozinho, mas ele tem pessoas para ajudar ele. Então a gente sabe que o Wolverine perdeu o adamante do corpo tirado pelo Magneto, então agora ele vai atrás de colocar o adamante de novo no seu corpo, né? Será que ele vai receber um upgrade? Vamos ver, né? Cara, foi muito bom essa cena pós-crédito, esse crossover aí entre X-Men e Vingadores. Assim, excelente. E meus amigos, é isso. Agora aguardando pelos próximos capítulos e pelas consequências que a ascensão do Apocalipse vai trazer, tá? Porque eles tentaram mexer, eles tentaram mudar a história, mas na verdade eles contribuíram, eles foram a chave principal para o Apocalipse ser quem ele é. Aquilo que eles lutaram para desfazer, eles na verdade estavam concretizando quem o Apocalipse deveria ser, tá? E é aquele discurso, né? O Apocalipse sempre com aquele discurso de escravo, de ser escravo, mas agora ele se torna o opressor, né? O desejo do oprimido é se tornar o opressor. Eis aí o Apocalipse, não é verdade? E é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários, cara, o que vocês acharam, velho. E, ó, semana que vem a gente vai estar aqui. Só que semana que vem eu vou conseguir trazer o vídeo muito mais cedo, porque eu vou estar em casa, vou estar de férias, então não vai sair num dia depois, vai sair no mesmo dia o episódio. Eu vou acordar e às 4 horas da manhã eu já vou estar aqui gravando para trazer esse vídeo mais rápido possível para vocês. Então, semana que vem, o 5º episódio sairá
muito cedo, bem cedinho, para vocês estarem acompanhando junto comigo. Beleza? Tamo junto, então até semana que vem. Deus abençoe todos vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Até o próximo vídeo e fui!